Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula, a gente vai dar continuidade ao nosso projeto da drogaria, mais especificadamente no cadastro do fabricante. Só para a gente relembrar o que a gente fez na videoaula passada, a gente finalizou a parte referente à listagem dos fabricantes. Agora nessa videoaula eu vou dar início na parte de gravar novos fabricantes. Então vamos começar. Para começar então eu vou abrir aqui o nosso arquivo de fabricantes, né? Vou expandir o projeto drogaria, expandir o web content, expandir o pages e vou abrir aqui o fabricante.xhtml. Conforme eu disse em videoaulas passadas, tem várias formas de você fazer diferentes telas. Tem autores que preferem fazer um XHTML por tela. Então eu teria que, se eu quisesse criar uma tela de novo fabricante, eu teria que criar um outro XHTML. Já tem autores que preferem unificar tudo. Eu vou unificar, eu vou usar somente um arquivo só para fazer tudo que eu desejo. Só que vai ficar até com um aspecto bem profissional, porque a gente vai usar um componente bem interessante do Prime Faces. Então a primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai construir um negócio chamado-se diálogo. Eu vou mostrar para vocês primeiramente como que funciona o diálogo no site do Prime Faces. Então eu vou abrir aqui o meu navegador. Eu já estou com o Showcase aberto, então depois vocês abrem o navegador de vocês, entra no site do Showcase do Prime Faces. Aí eu vou procurar aqui essa aba aqui, ó, esse menu, o Overlay. No Overlay, eu tenho essa opção aqui chamada Dialog. Então eu vou clicar nele para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a tela de novo. Eu vou começar com algo bem simples, vou clicar, tem vários exemplos de Dialog para diferentes tipos de situações. Eu vou clicar nesse aqui, Simple Dialog, que é o exemplo mais básico dele. Então eu vou clicar aqui. E vou mostrar, por exemplo, ali tem 3 botões. Qual que vai ser o princípio então? Eu vou ter um botão novo, quando eu clicar nele, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, igual tá esse botão Basic aqui, ó. Vou clicar no botão Basic, ó, ele abre uma janela para nós. Essa janela aqui, ela tem algumas propriedades, ela pode ser redimensionada, ela pode ser movida, ela pode ser fechada, aqui no caso desse X, ou seja, é uma janela flutuante. Ela também tem a opção de ser modal. Então, se eu clicar aqui no modal, qual que é a diferença? No Basic, deixa eu abrir de novo. No Basic, eu consigo selecionar a parte de baixo, ó. Eu consigo manipular a parte de baixo da página. Às vezes, você não quer fazer isso. Então, se você não quer fazer isso, você usa a opção modal, ó. Na modal agora, eu não consigo mais, ó, clicar na parte de baixo, ó. Eu não consigo selecionar o texto que está sendo mostrado aqui embaixo para mim. Então ele bloqueia a janela que fica por trás. O mais usado sempre acaba sendo o caso do modal. Então deixa eu fechar aqui ele. Então, para a gente fazer essa caixa de diálogo, é bem simples. A gente vai usar essa tag aqui que está na linha 10, o pDialog. O pDialog, ele é que monta essa caixa de diálogo. Ele funciona como essa janela flutuante que eu falei para vocês. Comentando sobre algumas propriedades deles, mas a gente vai usar depois. Essa widgetVar é uma das mais importantes dele. Através dessa widgetVar que a gente consegue chamar a janela flutuante. O header é o título da nossa janela. O modal aqui, ó, essa propriedade modal é o que trava a janela de baixo. O height, ele tem height e tem width, ou seja, ele tem largura e altura, você pode ajustar conforme a sua necessidade. Então ele tem diversas propriedades aí que a gente pode estar usando. E como que eu chamo ele? Eu chamo ele aqui, ó, nessa linha 3 aqui, ó, tem esse comando aqui, ó, pf, abre parênteses. Aqui dentro, ó, entre o sinal de aspas simples, vai o nome do widgetVar. Por isso que o nome do widgetVar é importante. Vai esse nome
aqui. Aí você dá ponto show, ele já abre a janela pra gente. Então a gente vai ver agora como fazer essa janela aí para a gente começar a fazer o nosso cadastro de novo fabricante. Bem, vamos aplicar isso então ao nosso projeto, então aí eu vou comentando com mais detalhes. Voltando então ao Eclipse, vou começar então a fazer o meu dialog. Aí começa o primeiro problema, pessoal. O primeiro erro comum no programador web é o cara fazer o dialog dentro do formulário da pesquisa. Isso é um erro bem comum. É uma prática muito comum o dialog ter o seu próprio formulário. Então é interessante que os dialogs sejam feitos na parte do conteúdo. Deixa eu só maximizar aqui para ficar mais fácil a visualização. É interessante que o dialog seja feito na parte do conteúdo, só que seja feito fora do form referente ao data table. Ele vai ter o seu próprio formulário, então a gente vai estar fazendo isso. Então eu vou começar aqui a criar a tela de novo. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o pdialog. Pdialog, abre e fecha pdialog. Então, para fazer o pdialog é bem simples, é só abrir e fechar. Algumas propriedades que eu já vou comentar sobre o pdialog. Então, a primeira propriedade, uma das mais importantes, é a widgetVar. Essa daí você não pode esquecer, porque é através dessa propriedade que eu vou conseguir abrir e fechar a minha janela. Então, por exemplo, vou fazer aqui, vou colocar o nome DLG, vou chamar de novo, vou chamar de fab novo, ou seja, DLG fab novo, no sentido de fabricante novo. Você pode inventar o nome que você achar melhor, fica a seu critério aí, fica a sua vontade conforme você quiser. Mostrando outras propriedades, então. Eu tenho mais algumas propriedades aqui. Se você quiser, você pode apertar Ctrl espaço, né, para ver todas. Então, por exemplo, eu tenho essa primeira propriedade aqui, ó, closable. O closable quer dizer que se ele pode ter aquele X ou não. Se eu não colocar o closable, por exemplo, colocar closable false. O que quer dizer closable false? Quer dizer que ele não vai ter o X para fechar a minha janela. Então quer dizer que ele vai ter que, eu vou ter que fazer o botão fechar. Então nós vamos fazer ele. Se você quiser que ele tenha o fechar, você põe closable true. Então deixa eu só pôr aqui na frente, ficar melhor. Então closable false. Outra propriedade também que é muito comum de a gente usar é o draggable. O draggable, ele quer dizer se você pode arrastar ou não a janela. Eu particularmente não gosto de que a janela possa ser arrastada. Então eu costumo colocar draggable false. O draggable false quer dizer que ele não vai poder arrastar a janela. A janela ela vai abrir centralizada, só que ela não vai poder ser arrastada. Então é isso que a gente vai estar fazendo. Outra propriedade, detalhe, se você quiser que ela possa ser arrastada, você põe draggable true. Vamos ver mais algumas propriedades então. Tem essa outra propriedade aqui que chama-se resizable. Eu também gosto de deixar ela falso. O resizable false quer dizer que o usuário ele não pode redimensionar. Então o que eu fiz na minha janela? Eu fiz uma janela que ela não pode ser fechada, ela não pode ser arrastada e ela não pode ser redimensionada. Então se você quiser que o usuário possa redimensionar, você coloca resizable true. Então essas aqui são algumas propriedades. Aí conforme for aparecendo outras eu vou comentando. As demais eu vou deixar para mostrar depois porque é referente a tamanho. Vamos começar então a construção da nossa tela. Então, conforme eu falei para vocês, o meu diálogo ele vai ter o formulário próprio dele. Então, ele vai ter o form próprio dele. Por que ele tem o form próprio dele? O form, conforme eu comentei nas videoaulas anteriores, é uma área de submissão. O que isso quer dizer?
quer dizer que quando eu for enviar, por exemplo, os dados do novo fabricante, eu não preciso enviar os dados da pesquisa. Por isso que cada um tem o seu formulário. Porque o formulário delimita quais dados vão ser enviados quando você pressiona um botão. Então aqui eu vou fazer um formulário próprio. Vou fazer um Painel Grid para a gente começar a fazer a nossa tela, né? Um Painel Grid, que a gente já comentou nas videoaulas passadas. O Painel Grid é aquele componente que permite a gente alinhar componentes na tela. Então eu vou falar aqui columns 2, quer dizer que eu vou poder dividir de 2 em 2 as minhas colunas. Aí, lembrando, o meu fabricante tem dois campos. Ele tem o campo código e tem o campo descrição. O campo código, no caso do novo, ele é autoincremento. Então você não precisa ter o campo novo. No novo, você não precisa ter o campo código, porque o código é autoincremento. Você só precisa ter o campo descrição. Então, para a gente fazer isso, eu vou ter que usar dois componentes que eu já comentei com vocês. Eu comentei sobre o componente rótulo e já comentei sobre o componente texto. Então, o rótulo, a gente viu que ele é chamado de Output Label. O Output Label é o que faz o rótulo para a gente. No Output Label, você coloca o value, que é o que vai aparecer. Descrição, 2 pontos. Então, eu coloquei aqui o texto que vai aparecer. O campo que o usuário vai digitar, nós chamamos de Input Text. Eu já mostrei em videoaulas passadas. Então, é o P Input Text. P Input Text. Aí no Input Text, eu já cheguei a mostrar algumas propriedades para vocês das videoaulas passadas. Uma das propriedades mais importantes era a largura e o tamanho máximo de caracteres. A largura você fazia através do size. Então, por exemplo, eu vou colocar a largura 30. O total de caracteres era o max length. Então, eu vou colocar, por exemplo, 50. Porque no máximo a descrição vai ter 50 caracteres. Aí, por enquanto, é isso aqui que eu tinha mostrado para vocês da forma de nós fazermos. Aí eu tinha mostrado para vocês também como fazer botões. Então eu vou criar aqui um outro Painel Grid para os meus botões. Então eu vou criar aqui um Painel Grid também que vai ser... Vou colocar dois botões. Eu vou colocar o botão, digamos assim, o botão gravar e vou colocar o botão cancelar. O botão gravar no futuro, ele vai chamar o banco de dados para mim. O botão cancelar, ele vai fechar a janela para mim. Então eu vou fazer aqui columns 2, porque eu vou ter dois botões. Para fazer botão, a gente viu que é o Command Button. A gente já comentou sobre ele. No Command Button, a gente tinha que informar somente o value. Então eu vou chamar aqui Command Button. Vou chamar de gravar. E vou criar um outro Command Button. Vou criar um outro Command Button. E vou chamar ele de cancelar. Então eu vou ter, poder se fechar, cancelar, tanto faz aí conforme vocês querem chamar ele. Pronto, tá feito a nossa janela. Só que ainda tem um problema. Se você pegar e rodar, ele não vai mostrar ainda a janela. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês, só para vocês verem. Então eu vou minimizar aqui. Botão direito no fabricante HTML, opção Run As, opção Run on Server, botão Finish. O dialog, ele não é exibido por padrão. O dialog, ele precisa ser startado a partir de um evento. Então, o dialog ele não aparece. Então, deixa eu maximizar aqui, ó. O dialog não está aparecendo para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que adicionar um botão aqui em algum lugar, de forma que quando eu clicar nesse botão, ele abra o dialog para mim. Então, eu vou fazer uma sugestão de alteração na tela de pesquisa. Eu vou mostrar primeiro essa sugestão para vocês no site do Prime Faces aqui.
Voltando aqui no meu navegador, procurem para mim a opção Data. Aí vocês entram na opção Data Table. O Data Table daí a gente já viu vários, né? A gente já viu o Sing Data Table, vimos a paginação, a ordenação, vimos o filtro. Agora a gente vai ver esse aqui, ó, Header and Footer. O Header and Footer serve para fazer cabeçalho e rodapé na tabela. Então, por exemplo, ó, esse aqui, ó, List of Cars, é o cabeçalho, é o header. Esse aqui, In Total There Are 9 Cars, ou seja, esse aqui é o rodapé, que é o footer. Então eu vou adicionar um header e um footer na minha tabela para ficar mais bonita a minha tela de pesquisa. Então aqui no header eu vou colocar um título, né? E no footer eu vou colocar um botão, o botão de novo. Só para a gente ver como faz, é bem simples, ó. Para eu fazer o cabeçalho, ó, basta eu usar essa tag aqui que está na linha 5, ó. F2.facet. Aí eu coloco name, header, e eu escrevo o que eu quero no meu cabeçalho, fecho, facet. O footer, mesma coisa, ele está aqui na linha 33. F2.facet, name, footer. Aí você coloca o que você quer dentro e aí você fecha o facet. Então é isso que eu vou fazer na minha tabela. Vamos voltar lá no Eclipse então. Vou voltar aqui no meu código fonte. Aqui dentro do Data Table então, antes do primeiro p-column, eu vou colocar um f-facet. Então, o f-facet eu tenho que colocar o name. Então o name é header. Detalhe, pessoal, o header é padrão, tem que ser header mesmo. Se você não escrever header, ele não coloca o cabeçalho. Então aqui no header, vou colocar, por exemplo, fabricante traço pesquisa, para eu saber que, ou listagem, fabricante, listagem, fica até melhor porque no caso é uma listagem de fabricantes. Então fabricante listagem, é uma listagem geral de todos os meus fabricantes. Aí eu tenho que fazer o footer. O footer também ele é feito através de um facet. Então eu vou fazer aqui o meu facet também. Então eu vou colocar aqui no fim, depois do último p-column. Detalhe, pessoal, não quer dizer que ele tem que ser colocado no fim, tá? Ele pode ser colocado no começo. Mas acaba ficando no fim, mais para você guardar que aqui é o cabeçalho e aqui é o rodapé. Então eu vou escrever footer. Aí no footer, o que eu vou fazer no footer? Vou colocar um botão. Então aqui no footer, vou colocar P2 ponto, vou colocar um command button no meu footer. Aí eu vou falar que o value dele, o que é o value dele? O value dele vai ser, por exemplo, o texto novo. Pronto, tá feito o meu botão. Se eu vier aqui e dar um refresh, ó, vocês vão ver já. Lembrando, eu só posso dar refresh porque eu mexi no XHTML. Se eu tivesse mexido no Java ou no XML, eu tenho que restartar o Tomcat. Então, eu vou dar um refresh aqui. Está aqui, ó. Esse daqui é o header e esse daqui é o footer. O que eu vou fazer agora? Quando eu clicar nesse botão novo aqui, ó, eu quero que ele chame o meu dialog. Então, quando eu clicar nesse novo aqui, ó, eu quero que ele chame o meu dialog. Como que eu vou fazer isso então? Eu vou fazer isso usando aquele comando pf que eu mostrei para vocês no site do Prime. Então eu vou voltar aqui no meu código fonte. Agora que vai ser importante o widgetVar. Então eu vou usar esse nome aqui que está na linha 39 dentro desse botão novo aqui. Como que eu vou fazer isso então? Fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui e vou colocar um evento chamado-se onClick no meu botão. O que quer dizer onClick? Ou seja, quando eu clicar. Quando eu clicar, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o comando pf, abre parênteses. Dentro do parênteses você coloca aspas simples. Dentro da aspas simples, você coloca o widgetVar
de quem você quer abrir. Então eu quero abrir o DLG FAB novo. Erro comum, escrever errado aqui o nome do diálogo. Então tem que estar perfeito. O nome que eu dei aqui no widgetVar tem que ser o nome que vai aparecer aqui. Aí, por fim, eu coloco ponto show, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. O ponto e vírgula eu coloco porque esse aqui é um comando JavaScript. Pronto. Agora, se eu salvar, voltar no meu navegador aqui e der um refresh, agora vamos clicar aqui no botão novo. Pronto, ó. Ele abriu para mim. Então, só que perceba que eu tenho ainda alguns problemas. Primeiro problema, eu estou sem um cabeçalho aqui no meu diálogo. Segundo problema, eu estou podendo clicar aqui embaixo, ó. Estou selecionando, ó. Então, eu vou resolver o primeiro problema, que é o cabeçalho aqui. Então, eu vou voltar aqui no meu código-fonte. Vamos voltar aqui no diálogo. E vamos colocar uma propriedade que chama-se header. No header, eu vou colocar o texto que eu quero que apareça. Então, por exemplo, fabricante, traço, novo. Para eu saber que é a tela de novo fabricante. Então, é só colocar essa propriedade aqui, ele já coloca o cabeçalho para mim no diálogo. Então, vou voltar aqui no navegador. Vou dar um refresh. Vou pressionar o botão novo novamente. Pronto, ó, apareceu aqui o meu cabeçalho. Só que ainda eu estou com um problema que eu posso selecionar o de baixo. Ah, detalhe, pessoal. Ó, perceba, estou tentando arrastar, eu não consigo. Ó. Eu não tenho para redimensionar e também o X aqui eu não tenho. O X não está aqui porque eu coloquei closable false. Eu não consigo arrastar porque eu coloquei draggable false. E eu não consigo redimensionar porque eu coloquei resizable false. Tá, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou bloquear esse efeito aqui, ó, de eu ficar clicando aqui embaixo, ó. O problema é que eu posso ficar brincando com o de baixo, ó. Tô filtrando, ó. Estou filtrando aqui embaixo. Muitas vezes isso pode atrapalhar. É interessante você bloquear essa parte de baixo. Então, para fazer isso, eu vou voltar no meu código aqui e vou colocar uma propriedade aqui. Vou ter que colocar antes do header, porque ele acaba sendo uma propriedade de visualização. Então, eu vou escrever assim, ó, modal igual a true. Por padrão, o modal é false. Modal false é do jeito que estava. Modal true, ele bloqueia. Tá, vamos voltar agora no navegador. Vou dar um refresh. Vou clicar aqui. Ó, esse aqui é um bug que ele não mostra no site do PrimeFaces como resolver. Percebo que ele abriu o modal. Tá bloqueado, ó. Só que ele bloqueou tudo. Ele bloqueou a tela de listagem e bloqueou a tela de novo para mim, ó. Não consigo nem clicar. Tá tudo bloqueado. E o bloqueio, você vê que ele fica nessa tonalidade de cinza. Como que eu vou resolver esse problema? O problema aqui é o seguinte. Eu tenho que usar uma propriedade para resolver esse problema aqui. Vou voltar aqui no meu código fonte. Depois do modal true, eu vou escrever o seguinte. Eu vou colocar append. Eu vou colocar esse aqui, ó, append to. Eu vou escrever arroba, abre parênteses, fecha parênteses, e vou escrever body. Para que quer dizer isso? Isso serve para dizer que o diálogo e a pesquisa são objetos distintos. Então, ele quer dizer que quando eu aplicar o modal tem que ser aplicado para os demais e não para o diálogo. Então, você tem que colocar esse append to, arroba, abre parênteses, body, fecha parênteses. Então, agora, se eu voltar aqui, der um refresh, pressionar o botão novo, pronto, ó, perfeito. Ó. Agora eu não consigo, ó, clicar na parte de baixo. Você percebe que a parte de baixo ela não está sendo clicada, ó, através dessa tonalidade cinza. Ele bloqueia até o menu, ó, não estou conseguindo nem clicar no menu. Não consigo nem clicar na pesquisa. Só consigo clicar no
diálogo. Agora falta só um problema. Eu não tenho fechar. Eu quero fechar quando eu clicar no botão cancelar. Para eu fechar, eu também vou usar um comando pf. Então, voltando no nosso código fonte, vou vir aqui no botão cancelar. Aí também vou colocar um onClick para ele. Aí eu vou colocar pf, vou abrir e fechar parênteses, vou colocar aspas simples. Aí vou começar a colocar o nome do widgetVar. O nome do widgetVar é dlg fab novo. Só que no lugar de ponto show, eu vou colocar ponto hide. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Salvei. Pronto. Agora se eu rodar aqui, vier no meu navegador e der um refresh, clico no botão novo, pressiono o botão cancelar. Aí, ó. Clico no botão novo, ele bloqueia o modal. Botão cancelar, ele fecha e cancela o modal. Por enquanto ainda o gravar não vou deixar funcionando. Então, a gente já fez pelo menos o fluxo inicial da nossa tela do fabricante novo. Então, eu fiz aqui, ó. Botão novo, ele abre. Botão cancelar, ele fecha. Só para a gente recapitular, pessoal, o que eu mostrei nessa videoaula. Então, no Data Table, eu mostrei o Faceit Header, que serve para fazer o cabeçalho da tabela, e o Faceit Footer, que serve para fazer o rodapé da tabela, que é esse daqui, ó, cabeçalho da tabela e o rodapé da tabela. Mostrei o diálogo e mostrei as propriedades do diálogo. Então, o widgetVar, que é mais importante, que é o que chama e oculta ele. O closable para ele não fechar, o draggable para não arrastar, o resizable para não redimensionar, ou seja, tudo falso. O modal true para ele bloquear o que está por baixo. O append to body para falar que ele é um objeto distinto das demais telas, então para ele não bloquear essa tela. O header é o cabeçalho da tabela. Esses outros comandos aqui eu já mostrei para vocês em videoaulas passadas, eu não vou comentar. A novidade está no onClick e no pf. Sendo que o onClick, o próprio nome diz, é quando eu clico. E o pf vai o widgetVar de quem você quer manipular. Aí você pode dar show ou você pode dar hide. Então, só mostrando como ficou o código da minha tabela para vocês. Então, desde o começo, né, ó, como ficou o código da minha tabela e como ficou o código do meu diálogo. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Nas próximas videoaulas agora, a gente vai fazer o botão gravar começar a funcionar então. Então eu vou pedir para vocês curtirem o canal e compartilharem o vídeo. A gente se vê na próxima videoaula. Abraços, até mais.